Você já reparou como a vida parece ficar caótica quando a nossa mente ela está desorganizada? E como tudo começa a fluir quando a gente começa a colocar cada coisa no seu devido lugar? Tanto dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, também do lado de fora. Hoje eu quero te contar, eu quero te mostrar como é que essa organização, não só como uma questão prática, mas também como uma chave psíquica, ela pode desbloquear uma evolução na sua vida pessoal e profissional. Se você sente que a sua vida está travada, se você sente que por mais que você faça alguns movimentos na sua vida, as coisas elas continuam no mesmo lugar, você não evolui, nada flui, as coisas que você deseja não se realizam, fica comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho quase certeza que o que está faltando é você simplesmente começar a organizar a sua vida, tanto do lado de dentro também como do lado de fora. Essas duas coisas elas caminham juntas. E se você talvez, se você porventura estiver organizando ou desorganizado, se você está nessa jornada de organização, tenho certeza que esse vídeo também vai te ajudar. Olha, para começar, eu quero te dizer uma coisa. A raiz do caos, ele é este inconsciente desorganizado. Esse inconsciente que é a chave do nosso sucesso, porque na verdade, todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, tudo que já experimentamos na vida, desde a nossa infância, tenra infância, essas informações foram guardadas, armazenadas lá no nosso subconsciente. E esse padrão dessas experiências, elas rodam automaticamente nas nossas vidas e elas, na verdade, criam os nossos comportamentos e, consequentemente, os nossos resultados. Então, esse inconsciente desorganizado é justamente lá nesse caos desse inconsciente desorganizado é que você precisa focar, projetar luz, entender algumas demandas, organizar essa vida, consequentemente, no lado externo, na sua vida externa, você vai começar a observar resultados diferentes. Essa desorganização externa, ela é justamente esse reflexo de uma desorganização interna, de uma mente desorganizada. Aí, segundo a psicanálise, esse sujeito que vive esses conflitos mal resolvidos vai causar algumas demandas, como por exemplo, uma pessoa angustiada, uma pessoa que é procrastinadora, uma pessoa que é depressiva, uma pessoa que tem algumas demandas já diagnosticadas, Elas certamente têm demandas emocionais não resolvidas, que é um reflexo dessa desorganização interna e que vai se refletir no nosso externo também. E aí, o que seria, na verdade, essa organização? O que de fato é ser organizado? Na verdade, a organização ela não é uma questão rígida, mas é uma questão que é estratégica. Quando você entende que ter uma vida organizada é uma estratégia para que você seja bem-sucedido nos seus negócios, nos seus estudos, naquilo que você deseja, naquilo que você almeja. Quem sabe, digamos que eu esteja falando aqui com uma mulher que é dona de casa. Uma mulher que sabe como é importante ter uma casa organizada. Para quê? Para que ela entenda onde fica cada item, cada objeto que ela for procurar no momento que ela precisar. Então, na verdade, quem entende a importância da organização sabe que manter uma vida, uma mente, uma casa, os seus estudos, a sua estratégia de estudo organizada, e isso vai facilitar a sua vida. Por que eu preciso ter uma vida organizada? Porque eu preciso ter clareza daquilo que de fato eu desejo, quais são os resultados que eu quero.
Então, se eu organizo minha mente, eu organizo meu material de trabalho, eu organizo a minha casa, eu com certeza vou ter os resultados que eu desejo, que eu quero. Organização é ter uma estrutura interna organizada e também que vai se refletir justamente nas suas ações externas. Aí uma dica prática para você é que você comece a organizar uma área da sua vida. Por exemplo, digamos que você esteja em uma rotina de estudos focado em um objetivo, em um concurso público, algo que você queira realizar nos próximos dias ou quem sabe até o final do ano. Tem uma rotina de você organizar a sua vida. Por exemplo, uma rotina matinal de colocar quais são as atividades que você precisa desenvolver neste dia. Ou então, quem sabe, fazer uma agenda semanal. Você colocar quais são as atividades que você precisa realizar durante a semana. Isso vai fazer o quê? Vai liberar espaço na sua mente, porque você vai colocar ali no papel as tarefas que você precisa realizar e você não vai ficar se preocupando ou precisar gastar energia para ficar lembrando o que é que você precisa fazer durante aquela semana ou naquele dia. Você simplesmente vai na sua agenda, olha lá qual é a atividade que você precisa fazer e vai lá e faz. Então essa dica de colocar as suas atividades em um papel, em um diário que você tenha, em uma agenda, em algum lugar que não seja a sua mente, e isso vai tirar a sobrecarga da sua mente e, consequentemente, vai sobrar mais espaço na sua mente para você armazenar coisas mais importantes e você vai ficar mais produtivo. A organização ela é uma ferramenta também de autocuidado. Por quê? Porque, na verdade, pessoas que são desorganizadas, elas se sentem exaustas, ficam culpadas, se sentem ansiosas justamente por quê? Porque, veja, eu sei que eu tenho muitas atividades para que eu possa desenvolver, mas ultimamente eu tenho colocado prioridade em algumas atividades. Mas isso não significa que eu não tenha colocado em um papel tudo o que eu quero realizar, todas as demandas que eu quero realizar ainda este ano de 2025. O que significa isso? Eu tirei essas informações da minha mente, coloquei em um papel, para quê? Para que eu não fique ansiosa, para que eu não fique preocupada, para que eu não fique sobrecarregada e me sinta culpada, exausta por não estar realizando aquelas tarefas naquele momento. Então, é uma ferramenta de autocuidado, porque você começa a se preocupar com a sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde mental. Então, seja organizado. Tenha uma rotina de organização. Organização também ela é cuidar da sua energia, né, do seu tempo e do seu valor. Como eu já dei a dica aqui falando sobre colocar no papel as atividades que você precisa realizar, isso vai te poupar energia, vai te poupar tempo, você vai começar a priorizar algumas coisas, demonstrando para você mesma o seu valor. Ou seja, quando você coloca no papel aquilo que você precisa fazer, muitas vezes na sua mente que você acha que precisa de muito tempo para realizar alguma tarefa, você gasta talvez menos tempo, ou quem sabe você fala, olha, hoje eu tenho, digamos, 5 tarefas para realizar. Porque você está vendo ali no papel e você sabe que essas 5 tarefas, durante as 24 horas do dia, você vai conseguir desenvolver bem. Mas se você não coloca essas atividades no papel e você fica só na sua mente, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e não vai fazer, e você vai somente gastando a sua energia, isso com certeza vai te prejudicar, vai te causar ansiedade, você vai ficar se sentindo culpada, porque você não entendeu de que colocar em um papel e analisar as atividades e o tempo mais ou menos que você vai gastar para cada uma delas
vai poupar a sua energia, vai poupar o seu tempo, você vai se sentir mais valorizada. Por quê? Porque você vai olhar para as 5 atividades, você vai perceber, olha, então eu também posso fazer algo para mim e por mim. Algo que eu quero fazer a unha, quero fazer uma caminhada, quero tomar um sol. Isso vai demonstrar para você também que você está se valorizando. Então é uma ferramenta de autocuidado. E aí a gente precisa entender de que organização também, ela vai gerar essa mudança, essa transformação na sua mentalidade, com certeza. Olha essa frase: quando eu organizo, eu me reconheço como alguém que é capaz e que merece ter paz. Quando você se organiza, você começa a perceber de que aquelas tarefas que na sua mente parece um bicho de 7 cabeças, você começa a perceber que você consegue realizar aquela tarefa e mais do que isso, de que você merece ter paz na sua vida justamente porque você tem uma vida organizada. Aí pessoas organizadas, elas tomam melhores decisões porque elas têm clareza. Quando eu tenho clareza daquilo que eu quero realizar e daquilo que eu decido fazer, eu com certeza vou criar um cronograma, um processo e um movimento certo para conseguir aquilo que eu desejo. Então, se você não tem clareza para onde é que você quer ir, certamente você vai ter mais dificuldade. Por exemplo, digamos que você tenha o objetivo de fazer a prova do exame de ordem. E aí você fica considerando que é uma prova difícil, que não tem condições de passar, que o tempo é muito curto e etc e tal. Se você não tem clareza de quais são os conteúdos que caem na prova, quais são os assuntos mais recorrentes, se você não responde questões para você entender como é a dinâmica da banca, se você não sabe quantos pontos você precisa fazer para você ser aprovado no exame, você não vai, certamente, conseguir o objetivo que você deseja, que é a aprovação. Mas se você dedica um pouco de tempo, do seu tempo, para ler o edital, para entender os conteúdos da prova, saber quais os assuntos são mais recorrentes, quais são os assuntos que mais caem nas provas de cada disciplina, isso vai te dar clareza, você vai perceber que a prova não é tão difícil assim e que você é capaz e que você pode passar. Até mesmo porque, se outras pessoas elas passaram, por que você não passaria? Então, se você tem uma vida organizada, isso vai te dar clareza. Quais são as questões também que desenvolver uma vida organizada vai trazer para você? Quais são os benefícios? Vai te reduzir o estresse, porque você vai aumentar a sua sensação de autocontrole, porque você vai ter ali uma planilha, por exemplo, a rotina da sua semana, a sua rotina do dia, toda organizada, e isso vai te dar uma sensação de que você está no controle ali do seu tempo, da sua agenda, das suas atividades, reduzindo e muito o seu estresse. Ter uma vida organizada vai desenvolver você autodisciplina, constância nas suas metas e nos seus objetivos, te tornar mais produtivo e aumentar a sua autoestima. Por quê? Porque quando você está com a sua vida organizada, você tem controle ali da sua agenda, você consegue não só fazer as suas atividades, as atividades que estão ali na sua agenda, como fazer alguma coisa para você, e isso melhora muito a sua autoestima, a sua sensação de capacidade. Você vai perceber que você consegue realizar mais do que aquilo que você pensava que poderia fazer. Agora eu quero te dar alguns passos práticos para você começar hoje ter uma vida organizada, uma vida
de organização que certamente vai trazer melhores resultados para você. Primeira coisa, fazer uma limpeza emocional e física. Você precisa jogar fora aquilo que não te serve mais. E aí tanto vale para as questões físicas quanto emocionais. Na verdade, desde o ano passado eu tenho feito esses movimentos, não só de questões emocionais, mas de questões físicas também. E como a gente já chegou à conclusão, a gente já entendeu de que quando eu estou me movimentando, fazendo algumas coisas de forma externa, também significa que está tendo um movimento interno. Por exemplo, desde o ano passado, eu tenho jogado alguns itens, né? Algumas coisas de casa fora, roupa que não me serve mais, não em todos os sentidos falando, né? Que já não faz mais, por exemplo, dessa versão nova dessa Geisa. Também alguns itens de casa e etc. Doado aquilo que é possível doar, enfim. Então, nós precisamos entender que precisamos, para ter essa vida organizada, tem que ter essa limpeza física e emocional. E as duas coisas, elas caminham juntas. Porque, na verdade, quando você começa a fazer essa limpeza emocional, consequentemente, você sente necessidade de fazer essa limpeza física também. Porque algumas mudanças começam a acontecer dentro de você. E aí algumas coisas, quando você olha à sua volta, você já percebe que não faz mais sentido. E aí, automaticamente, você fica em paz para tirar essas coisas da sua vida sem que elas façam falta para você. A segunda coisa que você precisa fazer para criar este ambiente de organização é criar uma rotina realista. É uma rotina que caiba dentro da sua perspectiva, dentro das suas condições, daquilo que você vive no seu dia a dia. Uma coisa é certa, o menos é mais. E aí você precisa entender o que é que eu consigo manter, o que é que eu consigo de fato ter constância e fazer todos os dias. Manter essa rotina, essa disciplina, sem sentir peso, sem sentir culpa, sem se sentir ansioso, sem nada. Algo que você faça naturalmente, sem que isso te cause um peso ou algum dano. Uma outra coisa que você precisa fazer é usar algumas ferramentas simples para te auxiliar. Eu falei aqui sobre diário, sobre criar uma rotina matinal, criar um planejamento semanal. Você pode ter um planner, você pode ter uma lista de tarefas, você pode usar o bloco de notas do seu celular ou do seu computador. Você pode criar, ou numa folha de papel. Às vezes eu fazia a minha rotina semanal ou diária em uma folha de papel e ficava ali todos os dias olhando o que é que eu precisava fazer naquele dia ou naquela semana, por exemplo. Então, necessariamente, o importante é você começar e você perceber os benefícios de ter essa organização para você. A quarta coisa que você precisa fazer é ter, no mínimo, na verdade, pelo menos, você estabelecer 3 prioridades por dia. E aí o seu cérebro, ele funciona melhor, né, focado. Quando você foca, né, em algumas atividades específicas, ele vai te dar um melhor resultado, ou ele vai te dar o resultado que você deseja, que você almeja. Nesta semana especificamente, como vocês estão vendo, né, estou gravando novamente vídeos aqui para este canal do YouTube e eu tenho desenvolvido essa disciplina de gravar vídeo. Nessa semana estou com 3 prioridades, que é justamente, e uma delas é justamente essa aqui, de gravar vídeos. Então, quando nós colocamos prioridades e metas específicas, o nosso cérebro tende a focar, tende a trabalhar focado e trazer melhores resultados. E aí, para finalizar,
Faça uma revisão semanal de todas as tarefas que você realizou durante a semana e veja o que funciona e o que funcionou para você. E aí você tem essa capacidade, essa habilidade de revisar e perceber o que é que pode ser melhorado, o que não funcionou bem, o que eu vou mudar, substituir por outra coisa para que a minha vida, para que eu seja bem-sucedido no meu objetivo e de forma organizada. Então faça isso, porque eu tenho certeza que se você fizer esses processos, colocar as informações que eu estou te falando aqui em prática, não tem como dar errado, vai te trazer resultados. Tenha uma mente organizada e, consequentemente, a sua vida ela vai ser transformada. Organizar a vida é uma forma também de organizar a mente. E quando a mente ela se acalma, o caminho parece que se abre. Você vê novas possibilidades, você vê novos horizontes, coisas novas acontecendo. Não é que as coisas não estavam acontecendo, na verdade, porque a sua mente estava tão bagunçada, tão desorganizada, que você não conseguia ver ou novas possibilidades. Você só conseguia enxergar no meio da bagunça. Comece hoje mesmo. Quem sabe você organizando a gaveta do seu guarda-roupa, ou quem sabe aquele armário da sua cozinha que precisa ser organizado. Comece hoje organizando alguma área específica, né? Algum ambiente específico da sua casa. Tenho certeza que esse movimento de organizar algo físico também vai trazer clareza emocional, mental para você, e você vai colher, consequentemente, os resultados que você deseja. A sua vida é nova, ela começa com um simples ato de ordem. Inclusive, tem um versículo bíblico que diz que Deus, ele gosta de ordem. E as coisas, quando são organizadas, elas têm a tendência de progredir. Lembra de ordem e progresso? Quando nós temos ordem, o progresso ele é inevitável. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo aqui. Espero que você coloque em prática as informações, aquilo que foi dito. Coloca nos comentários aquilo que você achou. Se você, de fato, vai começar a organizar alguma área da sua vida. E compartilha com alguém que você sabe que precisa de mais organização. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Fez sentido para mim? Espero que faça para você também. Até o próximo e um beijo.